Natureza Urbana de hoje traz você para conhecer o Hemonúcleo de Araraquara e como funciona o processo de doação de sangue. Bom, a partir de agora você vai conhecer as várias etapas desse procedimento. Para isso eu converso com o Dr. Reinaldo Bonfá, que é responsável pelo órgão. Doutor, qual que é o primeiro passo para quem quer doar sangue? Bom, o primeiro passo é uma cadastro do paciente, né? O paciente apresenta seu documento de identidade, é importante e obrigatório ele trazer o seu documento de identidade, onde é feito um cadastro com os dados pessoais, endereço, para a gente conseguir contactuá-lo depois, caso exista necessidade, seja para pedir uma nova doação, seja caso de alguma alteração no exame sorológico. Bom, esse é um processo que a gente avalia se o doador tem anemia, se a pressão e temperatura deles estão corretas, estão suficientes para doação e visto se o peso dele é suficiente para doação. Ou seja, é uma passagem rápida sobre as condições clínicas do paciente para evitar que um doador doe sem condições e seja prejudicado na doação. É uma parte importante porque a gente tem que ter um controle rigoroso desse aspecto para não prejudicar, principalmente no caso, o doador. O próximo passo é uma entrevista, seja com o médico, seja com a enfermeira, para ver se o paciente foi exposto a algum processo de risco, se teve algum contato com febre amarela ou com algum contato sexual suspeito, alguma coisa que impeça ele de doação, que atrapalhe, seja momentaneamente, no caso de alguma medicação que eventualmente ele esteja tomando, seja de forma definitiva, caso ele use, por exemplo, remédios para convulsão ou outro tipo de medicamento. Então o sangue doado por uma pessoa pode servir para várias pessoas? Exatamente. A gente usa de 2, 3, chega a usar até em 4 pacientes uma bolsa de sangue. Por isso que uma doação de sangue, além de ajudar uma pessoa, pode ajudar mais várias pessoas, e isso é muito importante, porque a pessoa está ajudando várias pessoas, colaborando em vários momentos do problema, sem que receba uma recompensa específica para isso. Por isso que doação de sangue é um ato de cidadania, é um ato importante que a pessoa tem de ter com ela. É muito importante que o doador, inclusive, às vezes nem ele tem noção desse processo, nem ele tem noção do quantas pessoas ele está ajudando com uma simples, entre aspas, doação de sangue. Aqui nós temos as plaquetas, que são elementos de coagulação do sangue. Eles têm de ficar em agitação constante, numa temperatura. A plaqueta não fica congelada, é uma curiosidade, ela fica a 22 graus. Isso aqui é um aparelho que mantém esse controle constante de temperatura, tá? E em agitação, porque assim ela se mantém efetiva por mais tempo. Então, a plaqueta especificamente, inclusive, só pode ser usada por 5 dias. Depois de 5 dias ela é desprezada, tendo sido usada ou não. O concentrado de hemácias, que é a parte vermelha do sangue, ele é válido por 30 a 35 dias, dependendo do anticoagulante. O plasma fresco, ele é válido por 1 ano. Então isso também é uma coisa interessante, quer dizer, cada subproduto do sangue que a gente tem sendo usado, ele tem um período de validade. Alguns a gente tem de usar muito rapidamente, outros não tão rapidamente, e outros nós temos 1 ano para usar, caso necessário. Aqui o sangue é estocado, né? Depois que ele foi processado, ele é estocado. Aqui fica também o crioprecipitado, que é aquele produto que nós temos, que é o subproduto da coagulação. Vocês podem ver que é um produto, uma quantidade bem pequena, em torno de 50, 70 ml daquela bolsa grande, mas ele é muito importante porque aqui está o produto, o fator de coagulação quase puro. Antigamente ele usava inclusive para tratamento de hemofílico. Hoje, como a gente tem o fator 8 puro, nós não usamos mais o crioprecipitado para tratamento de hemofilia, mas para outras doenças de coagulação, esse é a solução. Ele fica estocado também por 1 ano. E aqui nós temos o setor de estocagem do sangue, que já foi coletado e processado nas duas diversas bolsas, tá? Fica processado por ordem de saída, quer dizer, aqui as bolsas que vão sair primeiro, aqui embaixo as bolsas que chegaram mais cedo, que vão sair por último. E a gente faz num sentido específico para que você nunca esqueça uma bolsa, entre aspas, na geladeira. A bolsa vai subindo, subindo, subindo até ser retirada para uso. Mas ela fica estocada aqui. Isso é uma geladeira especial. Ela tem um controle constante de temperatura
e alarmes que vão dizer se houve alguma oscilação da temperatura que possa comprometer a qualidade do seu sangue. Então, se, por exemplo, caiu a temperatura por tempo mudou a temperatura por tempo demais, ela tocará um alarme e a gente saberá e poderá avaliar se a gente pode usar esse sangue ou se alguma coisa acontecer por muito tempo, ele poderá até ser desprezado caso ele esquente acima de 16 graus. Agora que você conheceu todo esse processo interessante de doação, de processamento do sangue, doutor, para encerrar, quem que pode doar, qual que é o horário do funcionamento e o endereço do Hemonúcleo? Bom, qualquer pessoa que tenha de 18 a 65 anos pode doar hipoteticamente. Se ela estiver tomando uma medicação qualquer, é bom que ela ligue para a gente, se informe se essa doação se essa medicação atrapalha ou não a doação. Já aviso que pílula anticoncepcional não atrapalha a doação, a pessoa pode doar tranquilamente tomando. Se a pessoa teve alguma infecção, é bom que ela se resguarde, fique pelo menos uma semana sem doar o sangue. Mas no resto, esses tipos de dúvidas, é bom a gente tirar caso a caso. Ela deverá comparecer aqui de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 e das 14 às 17 horas para vir doar sangue. De manhã, ela deverá tomar o café da manhã e à tarde um almoço leve, sem nada gorduroso. Então não deverá comer maionese, carne de porco, nada. Mas 3 horas depois do almoço, ela pode, caso não tenha comido nada muito gorduroso, doar sangue sem problema nenhum. O Natureza Urbana de hoje fica por aqui, eu te encontro na semana que vem.